Caminho como não busca, onde é que vamos assim, também passa para que faz. Tem só humildade de reconhecer. Vença, esse foto com o Domingos Simões Pereira, que também está no Instagram, onde que eu falava de como eu preciso confessar de como, apesar de eu saber de como a PGC é uma instituição cheia de vícios e traidores, vou acreditar na Domingos Simões Pereira como solução para resolver mesmo os problemas. Onde é que a confiança deixa de existir, não? Essa é a questão para você. Obrigado, cara. Antes de responder a pergunta, tem uma coisa que eu terço o papel antes de esquecer. Eu falei livro escrevido para angolano. Angolano e editor de livro, para ver de quê? Porque quando eu escrevi livro, bocata como eu farta só, eu falo, quando eu escrevo, tem que dar a alguém. Editora, a Lupolo, bom, bem olhar tudo, depois tudo bonitinho, tá bom? Ele está dessa opinião, escreve no livro, a mim e depois manga a gente contribui no livro, a mim tem sonho nome lá vem sem lá, mas bom, bem olhar nome de gentes, na ilustração de capa, que eu faço manga, bom olhar, acabou turmentar, a mim gastar na formaria. Respondendo a boa pergunta, a mim, diferentemente de Tércio, orgulho não é criticar alguém. A se fala, se que está papia, soma que não tem feito, a Domingos Sons Pereira, e para bem um conselho, e para bem ter uma oportunidade, pelo menos 2, 3 vezes, sinta com ele. Essa foto ainda é razoável. Ele e alguém chegaram mesmo de minha pai, enfim, é a história que importa, mas tem a oportunidade de sinta com ele. Tércio, tem a oportunidade de sentar com o Domingos só num live, onde que vai de um bai entre eles lá, quando outro Jumbai Terço e na cabeça e abre, acha não tomar algo muito importante na Guiné. Tô que tá na pedir lideranças de partido, para debate, liderança de PLGB debate. Não, não é. Só para ver um sentar com Domingos na boa Jumbai de boa fórum. Pelo amor de Deus, voltando à pergunta. Problema de Guiné-Bissau e cá Domingos, Bela. Problema de Guiné-Bissau e PGC. A minha acreditar na Domingos enquanto se pessoa, mas Domingos deixa e sucumbir a PGCismo. Para existe uma concepção PGCista que está engoliu. No início, o Domingos Sons Pereira chega a PGC em 2014, onde é elegido presidente do partido, e arranca com uma série de mudanças estruturais internas que a mim acho muito importante. Eu não consigo, a mim consigo PGC direito de dentro, não consigo de fora, o fala. De dentro, está dentro da estrutura, não compreende, e arranca com bruta luta. E cá toca 15 sai fora. E para ver como ele acaba uma luta interna muito importante. Mas que mandei ir para que luta? Por exemplo, no momento que não vive, é não chama regime de ditadura, regime de encacibique, mas membro do seu governo está agora no regime. Como que eu confiar em alguém desse? Que também falando, não, traição tem mangra na partida, e de facto tem. A mim não por confiar em alguém que está ali com traidores dentro de se casa. Alguém que organiza nem se partido, nem se casa, nem se toma conta de um país, não como. O problema é que Domingos está nesse conhecimento que eu acho importante e tem que por soma para Guiné-Bissau, mas que por achar como ele único, ele Deus, suma que tem Deusar. Como não está falando, o problema é a concepção PGCista. E acaba para sucumbir àquilo. E acaba para ter um comportamento como se ele fosse o único libertador da pátria, da Guiné-Bissau. A mim sentando com o Domingos, suma como mostra a foto, e bomba põe a própria foto, para ver. Se a gente na luta sentar com o Domingos, para achar como eles pensadores, para ver como eles sentar no live e Jumbai, a mim que banco que era vai sentar, me que lanta lá. Nunca me que banco para pegar onde que está lá. E fio e perigo. E a mim cata casa simpatia de gentes. Onde que gentes me estão na curso para ver tudo. Olha manga de ativistas. Também falou não, Domingos e que. Ok. Enquanto pessoa e bom pecador, a mim conselho, só como falando chegar assim da cara. Mas enquanto governante, que PGCismo, que vícios, que ele entralha. Que vícios entralha, que é possível. Não me seguinte pragmático. Como que a gente também fala com eles e libertadores de pátria, logo para ver como é libertar o país, não tem que bater eles, ok, tudo hora. Gente tem briga de ego dentro do partido, guerra tem lá no momento. Não, já. Como que a gente não vai confiar mais liderança do país na mão de que alguém? Para quê? Mas alguém também come farta, fala, não, vence a missão não comer farta. A missão está sentada com Domingos. Liderança de peixes, tudo que cabeças, é com sim. Se me banha a barriga, lá que não fica ainda mais em que modus operandi. Anda que manda filho do Domingos que por isso na comanda coisa. É na comanda dentro. A minha forma bem parte de fundação de um partido novo, uma concepção nova, uma agenda nova. Ou pode criticar no caminho, ok. Mas se você criticar, tem sendo propostas de mudança. O cara não fica acima do muro, não me engata no partido, engata ninguém para te julgar. Na hora que o Joaquim Yara, o tisse Joaquim na botela, Joaquim fio, cabelo fio, não, terço sai nesse. E a hora que falou, tá ficando a cordia cabelo, como a panha raiva, ok? Relaxar. Guiné-Bissau com propostas emancipatórias. E que fica criticando, não estou suscetível a erro, tudo humano. Não que por tomar só esse,
não bata pega gente que yara, na seu discurso, na sua fala, o bata tisse, o bata fala gente. E depois a bota yara, tio, até na boa forma de escrever. Dia 21 de setembro, na boa página, o Bana faz uma crítica sobre assessores, vamos escrever assessores com C. Pelo amor de Deus, Tércio. Acabou de editar, a gente trabalha na YouTube para botar dedo como uma boa intelectual. E depois intelectual é que? Intelectual está a produzir conhecimento. O que está a produzir Tércio? A pessoa desinformar, só te seguinte para humilhar a imagem de gente para ganhar o quê? Para você do Tércio, por isso não fala, vençam cabelo, vençam fio. Para quê? Que aquele cara levou nada, que nem pessoa o cara ganha nada, que aquilo. Ok, primeiro coisa sobre como escreveu, está cozinhando né, coisa fresco, né? Escrever errado, assessor, escrever errado. Não sei se quando eu escrevi na crioulo, eu escrevi na português, pronto. Mas escrita e coisa mesmo quero também, não como eu tenho letramento, talvez erro de digitalização, alguma coisa. Mas é mesmo alguém que me este mesmo. Ah, nem lá botar yara. Não só botar yara. Para atrapalhar, me cala uma vez fora. Para chorar, o bimbo não certeiro. Botar yara. Cala a boca. Botar na paga de cala a boca, Bobi. Ah, corretor mas que yara, que terço que yara. Quando ele ligou para chamar para dar o cabo, eu penso na facilidade duvidosa. Não fala mais depressão na panha bolso na partido lá. Bandos e vendidos. Já para começar, nunca fala como ninguém era o próprio nunca tinha de nota dessa. Nunca fala como e erro de digitalização. Fala como nunca se contra crioulo que escreveu em português ou erro de digitalização. Que eu penso como formando letras, uma tem a literatura avançada, mas eu pego na escrita, uma cure. Abonim vocabulário formando letra, vocabulário pobre. O que tem palavras raras, invejáveis. A gente escreve se contra escrita comum de ministro de primária, pacarata, ou nem mesmo papel. O texto que tem beleza. Entende? A medida que me escreve mesmo, de fato, tu é mesmo como que está construindo texto. Acabo confundindo a cabeça, né, cara? Coisa agora falando, né, como TSU tem só coisa de sindicato, liderança de DSP. Sim, o papel é muito certo. A mim está mostrando como minha caminho, na facilidade, missão, cara bambu na coxa de ninguém. Atualmente, mas assim. Tudo que está mandando mensagem na Guiné, tanto aqui na estrutura de militar, de política, de justiça, tudo. Então, sempre obrigado, a bolsa de sua povo. Aquilo é para mim coisa mais bom. Minha família é de política, somos família. Quando eu falo, me perdo, tem por sentar aqui banco, ok? Quer dizer, é assim, você é de família de política que furta Guiné-Bissau e faz mediocridade, o bina ronguena mais força riba de aquilo, só se contra. Que na mesmo e benção, não culpa, porque não tem que oportunidade vai também para você mesmo faramparia que não vai na escola. Que lá que não sinta que DSP. Não, mas que acendo um caminho se sinta lá. Que é verdade. O patrão leste me disse que acendo aqui na muri, tô aqui sair de jac, que é como não tomar por dar sinta nela. Debate. E depois, nunca se que oportunidade, a mim sinta que DSP depois que debate. Se não falou perto da punta essa estrutura. Se tem essa tipo dar um WhatsApp, fazer em casa que ninguém desse coisa fala como ninguém. Nem para tentar na assediar, bem para ali, não comprou. É com si mesmo, é falar como esse big pouco da furalo, é com si direito. Nem para tentar que me para comprar. Agora, boa cara, sem vergonha, tu é mesmo uma bolsa comercial, como é que compra bolsa? Ninguém gosta. Não sinta aquele por debate e faz minha vida. Na chiga onde que está, que o povo gostaria de bem, que o povo. Revolução popular, que ela não fazer. Mostrou 4 fases. Que nenhum som deles é um bocado similar. Que é que nós chegamos lá? Eu falo como desafios, Níger, França, em Cacibique, na Guiné-Bissau, não houve de imperialismo, Borumbi a França, ou vou continuar recebendo a chamada de Macron. A voz bota fazer um tipo de como é chamado, de equívoco. A bom ainda que se entende com o regime que está na baba para imperialismo, nem falei como tipo a bolsa mora para a bom por uma parte de luxo, não era nenhuma vergonha lá. Que é espaço para o Chibinela. E que espaço. Porque é totalmente contraditório com o africanismo. Todo tipo de ismos africanos, que ele é contraditório com ele. Mostra lá, eu tenho a cara dura assim, na muro de vergonha, mostra só lá. A mim não é africanista, é africanismo. É que por tudo. Não. Ora, referir a mim, também enquanto não é africanista, mas está na farrombaria de boa para africanismo. Mas está na farrombaria que não é sério para africanista, não está naquela. Está na outra fase. Está na outra fase. E assim, o formar a letra, mas a construção de conceitos. Neo-africanista, isso aí de africanismo. Me estive fazendo questão, gosto. Facinho. Sim, para ver que esse que nós estamos a fazer, não é? Debate entre juventude, né? Cada quem que se visão. Para ver que boa acha como nós dirigentes que têm incentivar tipo de engajamento cívico. Nem entre eles próprios. E raro,
Acha, vou poder concordar com é raro pode um debate, imaginou, entre ministros ou deputados, e raro, não é como olha debate de outros, gente que têm outras visões políticas, ideologias na cinta para ter um debate para o povo próprio, podia olhar eles como é que não está na face sim. Mal ou bem, não está na face. Mister Banansi, a opinião, Tércio. Ok, esse bagulho tem que dar permitir. A mim acha que tem um tipo de política no mundo onde que papia por ser o caminho para combater. Encaixa. Um contar como na China tem partido único, coisa que caciba de China, um contar que tem partido único na perspectiva de governança e que como na existência e tem país partido de oposição na China manga dela. Só que o único que vai eleição na China é o Partido Comunista Chinês. Mas que partido que é da para criar? Que agora que mandei criar por punta? Terceiro, que mandei criar aquela? Essa é da para criar, mas que partido que está participando na lógica de democracia ou de exercício de poder interno? E para ele como é põe na lei como é assim que tem que ser. Se vamos mexer formato Guiné-Bissau, vou fazer mesmo coisa. Quando bata falar como uma coisa que cedo na lei, enquanto que na prática, você não dá tudo de boa maneira. Agora, até na China, né, que tem um único partido, não está papel. Pambai gosi nya tempo nya na biso mbai mba sintala. Suma gina fala mbinga mana pe minchon pe comité crime come pe comité covardia. O tem que ser da pluralidade. O tem que ser tes. E que tem que ser o mesmo só é cena. Para como or que não debater na final de tudo. Não te acaba de ganhar ideias. Não te acaba de entender como de fato não evolui. Alguma coisa não agrega. Isso que é importante. Ele irá confundir uma coisa, democracia e regime político. Enquanto que debater que é regime político, ele é chamado pluralismo ideológico, ok? Não tem termo, anotá-lo. Pluralismo ideológico, ele é que papel está nela. Propriamente democracia, aquele sistema de governo. O tá de um dedo, os conceitos do mitiraçá. Debate, ganha conhecimento. Uma outra coisa que eu falo na escola como letramento racial, que não fala como o tené, o panafricanismo. A mim, diferentemente, o chigane coli, o kunzakata que é um educador popular, nunca se que na nenhum momento nunca falou como a boicar alguma coisa por reclamar da africanidade. A boi africano, também é livre de reclamar que é o tele. Só que o povo não diz uma boa coerência se contra de fato cedo que lá ou não. Contrariamente, o que passa sempre tudo na atacante, terço boca cedo é a boicar educador popular, tô como se não conta, mas que tem que bater vacinha, quer dizer, que tem que encher se não é cidadania de mim. É o comportamento de ditador que falta só para botar conta regra na casa como come tem que estar esse mulher. É só que eu tenho. Esse absolutismo que está chamado. Entende? Então, a botar mesmo que sinta para aprender bem do que você lanta curcure. É o livro que eu escrevi. Não só 5 anos, no máximo 10. Para o repetir tudo que eu escrevi lá é tempo que emoção de lesmos que não admitiu coisa na cabeça, o já não confundiu a cabeça. Porque o que é profundo. Esse equívoco tremendo que o Xana cometeu. Como é chamado? Eu falei na escola como boa trajetória no Brasil, não sinta, não me sinta. A minha até gosto assim. Orgulho de puntão. Então eu conto mais sobre mim. Para ver como é que a exposição vai tipo amigo, tipo um tênis, boca tênis, que na ponta suma bom. Que se o vai na Europa lá, uma crítica europeus. Mas a bordo terra que tem povo pobre, o vai Europa, o chega lá, o vai alugar Ferrari. O lambo que lo põe na internet, o pega vangolora não terra, né que quem decide como. É tênis, essa é verdade, porque África pobre, eu quando exibe luxo, tem que pensar que menino que vai comer ontem, outro dia. Peguei pensar uma ganha mesmo vida. E é tipo de coisa imediatista, para negar a escola, consegue imaginar, consegue pensar, mas tipo, tem mesmo que chega mesmo na tene, de que maneira, que assim, o povo inclusive que reage mesmo, é que interagir com o que vira bem, mas aquilo é um comportamento reprovado. Pô, é aquilo. A mim que conheceu na Brasil, eles encontram não plantam de alguns então assim. Mantendo o controle que ela passa tipo mabo, não, só no conhecimento, escola que falou para o pai, é falando bambai, lá que me passa então vergonha, estou com um tinde. E depois eu falo como tipo desafio do país africano e camejo. O que lei, bulê socialismo africano. O lei que lá. Que é que um fala sobre Rockefeller. O tô a mão pois sim. Eu tenho que calar minha boca, porque eu não entendo nada. Calma, nada. Tércio, calma, filho. Não, e bom mesmo tipo contar como a coisa funciona. Minha trajetória no Brasil, país democrático,
Bu goza de democracia, de gozo bem na terra, com covardia, para tu ir que goza de democracia. Esse pensamento que vale. Como que um polícia né, que batalha apoia terrorismo de tipo de maneira que esse cara lavada, como um câncer, que ela buia também entra para dentro. A os não tomar algum tempo, amanhã vamos falar, bona ter tudo depressão na partir do luz. Bom rumale. Sabe bater que manga de gente na voz agora. É na liga uma gosto. Ok, obrigado. Mas nunca, pera só vença. Mas nunca, o cara respondia a questão. Yo. Obrigado. Me estive para responder a questão. Mas não vai responder nada. O outro é ele só tipo o cara que pera, sempre eu fico da parede, cara. Terce Obin. Vai dar cara de sanguinário, de ditador, bom, qual que está direito? A minha questão é para ver de que me fazia, para ver de que os dirigentes ao mesmo Estado que está promover, que está incentivar engajamento cívico, isso é debate que nós estamos lá hoje. Para ver de que o Católia, deputados não debatem, não discutir país como a Católia, por exemplo, na autárticas na Portugal, essa hora é não discutir temas sobre país, mas não país não Católia, aquilo aqui é a questão que me está. Mas bela, o está sendo redundante. A mim não pergunta sobre essa vai, acho que não sendo redundante. Se assim debate que não vem camarada. Não responde nada, ele que não modera, ele que não contou que eu vou responder nada. Se não responder então, aí que tem problema. E a mim não falou dele nisso, concentrar. Política que vim tomar na cola, se não pergunta que não fala, pensa ideias. Pensa falar que não salva, tudo coisa, pensa falar, uma nota, é para nota, para ter se proposta. Não, tem que não disparatar, pelo amor de Deus. Vou responder só a pergunta, vou responder, não cala. Vou responder. Então, 3 minutos, terce só para responder essa. Essa que me estive mesmo, para gente que não já não estão percebendo. O cara responde, calma, respira, bebi água, respira. Para responder, alguma coisa dela, você não tem nada a dormir. Que eu penso em uma safa ali. Responde só para tempo que acabar. Responde o tempo não vai, responde o tempo não vai. Bota fora, vou ficar boa claque. A mim só claque na claque, sou mexer debate científico, não debate na ciência, para mabo preparado na todo tipo de dimensão. Mabo na tudo. Humildade intelectual mabo, arrogância mabo. Um cara por rolo. Para que responder já de um minuto na vai. A minha depressão na paia bolsa na partir de luz, ok. Pera. Partir de luz que tem seu na debate. Nada para africanismo, fica só no web. Foca na sua bebia. Papinha de eleições. Para de abusar. Opina para dinheiro de eleições. Opina para dinheiro de eleições. Calou perang. Responde a pergunta. Bela, voltar 3 minutos. Bela, voltar 3 minutos. Está de acordo? Voltar 3 minutos. Ok, deixa. Orgulho para não zero. Ok. Gosto não por aí. Sobre propriamente vantagem. Esse acho que foi descuido mesmo, porque a pergunta responde sobre vantagem de pluralismo. Provavelmente que consegue responder com ele mostra que tem tipos propriamente de engajamento cívico. Entre eles, que governança local, que de fato, guintes, que na vida em determinada zona, tem que colocar uma pauta para reclamar, por exemplo, melhoria mesmo de moradia, baixa preço de autocarro, entendi? Que manga de outras formas. Então, vantagem de nós discutir políticas públicas, porque quem que faz de políticas públicas é agente público. Ou seja, quem que tem pergunta dela, tem que interromper. Fala de pergunta. Quem fala de autarquias, governo, o que é que ele te pergunta? A pergunta que comanda é governo que pelo amor de Deus, não fosse de pergunta. A mim só responde pergunta. Mas só um minuto que acaba ainda. Talvez ainda me respondi ele vem sair. Assim que na casa, porque como? Pelo amor de Deus. Quem que tem leitura? Mas perde cabeça, está totalmente desequilibrado. Você está desequilibrado, concentrar, mesmo falando um pouquinho para mais. Esse cansa de debate. Temos que discutir ideias. Calma. Cansa de debate, não termina aqui. A minha casa de pataca suma com atacar, um conto com o campo. A minha cana vai guerrear. Que a boa se mata. Vitimista na chora, chororó na chora. A voz. E na atacar. Terce, eu respondi só a minha pergunta diretamente.
Yeah. Una atacang. Ai, na Tércio, atacang, mamãe na atacang. Tércio, Bachola lá. Tércio, me só por responder, por ser objetivo na resposta. Para ver de que nunca tem debates entre nós dirigentes, é isso que me sabe. Sim, mas ele que não mostrou. A mim, por exemplo, quando eu estava fazendo uma pergunta para o Perandão, resposta, coisinhas só no calinha boca. A mim tem leituras pontuais. Então está construído para me mostrar que é que não tirou o pau, não lê a bola. Esse que é feito, inclusive, de conteúdo, que depois, isso é causa ciúmes neles. Ah, é que estou ouvindo um cacete que é que não chega ali há pouco tempo em San Chanel. É que lá, nada da resposta. Para ver que a política deve ser mesmo para por inspirar, é que não conta a voz. Se uma resposta mesmo direto. Na uma situação de que provavelmente de poderes públicos, ou seja, não tem partidos eleitoralistas que só está agir para poder ganhar, ter vantagem nas eleições. E está complicado para eles encarar provavelmente debate público. Nem debate mesmo público e pobre. Para ver aquele reflexo de provavelmente debate político não tem. A eleição não chega a olha. Hora que tem mesmo debate. Não é mesmo como aqueles é na baila mesmo que não debate na debate. E depois, outra situação mesmo tipo que está forjando mais esse. E um regime que está suta quem que pensa contrário. Quem que garantiu uma se contra um político, se uma domingo ou quem vai debate que se socorre frontal, se caça cana fogueado. Quem garantiu aquilo? Ninguém. Porque ele sempre assim que é cedo. Cobardia, hora que de fato buna binga contraditório é atacar. Pluralismo ideológico é uma coisa, enquanto que democracia é outra coisa. Democracia faz parte do pluralismo ideológico. Mas democracia é um sistema, enquanto pluralismo ideológico e propriamente formas de permitir ter pluralidade de ideias, pensar de frente. Assim que ser sim. Um conselho foi preciso. Ok. Eu acho basicamente isso. Minuto tem ainda, contra minuto tem. Hoje já me percebi se resposta. Me percebi resposta e tem tempo, mas não usa tempo. Resumindo, e regime, se uma defensão, corpo papel mesmo, o contato é uma contal e também bem sutor no pé, mas covarde. E regime que está preparado e covarde e a montão e está seguindo para fugir a bocaça. Aquilo que ele miste é gajo perigoso. Ou seja, e medo que tem de vir publicamente defender suas ideias. Sim, para mim, a boa fazer política não ter, né, que tem liberdade. Quanto jornalista mesmo que estudar só para ele pergunta aqui fazer. Quanto vai criar o capital arrebentado. Para ver aqui que se entale assim, que bem para vir defender vergonha. Quanto bias. Que é pluralismo ideológico, quer dizer, foram pensar diferente. Capital que arrebentar bem, mas jornalista mesmo tem um papel uma coisa. E arrebentar para ele como e tá aí abre frequência ativa, onde a gente está de sair para papel. Para eles ficar bem-vindo papel, mas ele ensina para tipo, não responde bem só. Para ver covarde, é marginal, é sanguinário. Eles são criminosos. Eles que se entale assim, não conheciam eles. Eles de vergonha para a África. Sim. Ok. Vincent, gosto não passa para bom? Se tem ponto de ordem? Na dá minutos também? Ok. Então, uma coisa que é muito importante, Tércio precisa de ter controle emocional, para não perder no raciocínio, isso é muito importante. Um cara me fala, um cara entra no jugo, ataques, baquepa, suti, casuti, essas canhas narrativas, para ver se bem vai só algum argumento ali. Não tem partido, logo a de Deus para julgar quem está certo, quem está certo. Liberdade de expressão, quando eu falei, tem limites. Sagita, que aqui faz liberdade de expressão, mas ultrapassar limites. Quem ultrapassar limites, ela está na processar num país europeu. Que é o comportamento do capitão de mato que está na face. Entrega o irmão para um regime europeu, ocidental, escravocrata. Anota. Que como este falou, Tércio, desenvolvimento biológico, que lá e tem previsão para ver que na biologia tudo que acabou sumir, se tudo corre direito, nada que acontece, bicho que come mancara, vou sumir direito. E na lanta, que ninguém plantar na China, ou plantar na Brasil, ou plantar na Cabo Chanque e na Padi. Mas desenvolvimento social, e que tem modelo. Você pode pegar o desenvolvimento social de um país, vou falar que vou usar como modelo, que é aplicado na Brasil. Uma fala democracia tem na Brasil. Brasil é um país democrata. Mais de 300 mil pecadores estão encarcerados sem justiça. Agora, Brasil sim, e tem alguns ressalvas que não pode fazer. E tem alguns ganhos institucionais democráticos, sim. Mas eu pode falar nunca país democrático. Não existe nenhum país democrático no mundo. É ilusão. Pelo amor de Deus, Tércio. Como é que a gente está votando no Brasil?
Quem que mata dinheiro está com influência? O que está acontecendo na Guiné-Bissau? E como, gente, já não criaram para ser cidadãos votantes, que cidadãos conscientes, que não têm concepção crítica, para se ver o que alguém não pede voto, como é que não pede dinheiro, o que é que não apontar, como é que não exige, como é que não cobra dela. Não. E que estou a falar, vou pôr só urna, para eu saber como que cidadãos que vão respeitar, que vão fazer nada para eles, e não vai ser voto, mas para ver que aquelas caminhos cansa. Não cansa para quem trabalha e vota só, porque eu vou votar. Porque liberdade de expressão. Porque democracia. Democracia que está resumir só a ato de vai e vota. Democracia, e que por existir, primeiro pressuposto de democracia, e tem que existir uma sociedade democrática. Se você tem uma sociedade democrática, você pode ter um sistema político democrático, terça, não, isso é importante. Você pode estar falando só, não, a democracia não vai votar. Pelo amor de Deus, eu não tenho que ter consciência. Eu não tenho uma sociedade machista, uma sociedade escrota que está abusando a mulher, que está soltando a mulher. Gente está soltado, gente está roncando uma cara de toda maneira, vamos falar em democracia. Uma sociedade extremamente violenta para meninos, para mulheres. Aquilo que tem que importar. Aquilo que Tomás Sankara fala, aquilo que Cabral fala, vamos estar falando como democracia. Não tem que trabalhar direito. Vamos estar falando, gente, democracia, que é para só urna, para voto, aquele que é exercício democrático. Pelo amor de Deus. Mr. Banansi Bical, que boa opinião sobre a avaliação do Supremo Tribunal de Justiça em relação a partidos e coligações. Que processo acha como e tem a manga de nuances, tem a manga de interpretações. Pensa que por ter mais autonomia para papel ele próprio terço. Na espera, porque não bem responder a pergunta, para que ser tendencioso. Ou não perceber. E tem questões que não está puro, por exemplo, somos com puro sim, a mim não puro para que tanta propriedade, precisa ter a humildade de reconhecer. Tem acompanhado tudo nuances, tem acompanhado o que tem acontecido em volta desse processo, mas tem uma manga de explicações. O Supremo Tribunal bem a justificar. Veja se vai justificar. Tudo ainda não justifica. O segundo na Guiné tem que estar cansado de gente. Gente acha como eles é por dar opinião política sobre qualquer assunto. Sobre qualquer assunto. Esse problema, por exemplo, uma pergunta, também que por bem responder para bem que tem elementos jurídicos suficientes para responder, não precisa de limites. Não percebe? Não por pensar não, porque o Supremo, a mim que está na faromparia. Até pergunta bem, não gostava mesmo. Não gostava mesmo. Opinião para que apoie urna e solução, por exemplo. Como? Para que apoie urna, para que tem urna. Na Guiné-Bissau? Na Guiné-Bissau, urna catalana, nada. Quanto tempo não vota? Na minha concepção de mim, a mim vença esse partido e que na minha concepção de mim, enquanto neo-africanista, pensei suma que Traoré não faz, anda Traoré uma tena. Traoré explica a gente como não está na democracia, não está na revolução popular. Urna catena e tem que gerir o país até o momento que acha apropriado. Não vai urna problema não tem mais. Então não acabei não urna em 2019, se só que eu ganhei a eleição. Gente acabei contencioso. Contencioso virado, tem no momento não está no problema político. E que a urna com a solução de Guiné-Bissau. Solução de Guiné-Bissau é pragmatismo, tem que ter homens responsáveis para servir o povo. A minha concepção no momento, por exemplo, que classe política, e que balinar, nem um som deles, mas tem que ir menos pior. Não está cuidando para menos pior. Bota uma nota. Na Guiné-Bissau, o que está cuidando melhor, para melhor que tem. Esse sistema político que está, não tem que cuidar menos pior. Nem momento que está, que velha política, menos pior e Sissoko. Sissoko está fazendo a fazer um não fazer pragmatismo. O que tem a ver? Não está ficando para a pessoa, o estou dizendo na cena, na claque, aquilo que tem nada a ver. Sobre a pergunta que eu faço, para que bem falar fosse, me se deixar a própria terça, sou uma judiciária. E está contando o que está acontecendo, mas na pera, para pensar o mesmo imparcial, para ver se abordagens têm sido tendenciosos. Mas ele que está criticando o nosso partido, o Suma ele está falando como ele quer de PGC, mas ele que está criticando a nós, como adjetivos que está usa, tom que está usa, e que está usando que entre PGC não. Que entre PGC está pedindo desculpa. Hoje não é John Bay comigo, se nós faz aquela pergunta, que ela respondeu, e quase não toca na palma, e tem que justificar ainda, gente, que é que não faz domingo as perguntas. Para que a gente que está seguindo falar como a minha de PGC, qual defesa que nós estamos, acabou de justificar para ninguém. Boa ideia. Não aproveita, se uma falou, é questão de deixar o patente. Não passa minutos, ele já é jurídica. Não, mas isto só aproveita um minuto, Vincent, para apontar como é que desinformação podia ameaçar engajamento cívico. Lembre-se cita Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré depois de tomar poder e falar como além de não luta contra o imperialismo, não tem uma luta que é muito importante que é sobre comunicação. Comunicação na África e de péssima qualidade no geral. Na Guiné-Bissau também que fuge ordem. Manga de rádios, manga de jornalistas têm abordagens tendenciosas e têm abordagem de reproduzir o que o Ocidente fala.
Na vai cita caso de Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi, o Ocidente chamado de ditador, de Nkasibique, manga de mídias africanas chamado de que mesmo nome, é ficando reproduzir. Ibrahim Traoré, isso então por ela, é no chamado manga nome de ditadura, Nkasibique, mas que compreende que nuances revolucionários que estão a acontecer próprio na Burkina Faso. Que é muito importante para compreender. Então não tem uma luta de fazer com que o povo tenha um comprometimento com a verdade. Mas quem está comunicando para o povo? Quem está desinformando? Mídias que não tem e está desinformar. Ora, como tem informação certa, você está para reproduzir boas concepções de maneira equivocada, como a população de Guiné-Bissau, manga de base toma decisões gerais, para ver como é que informar o trito. Mas eles é que têm culpa, não tem que ter um mídia responsável, que não tem comprometimento com a verdade, mas não mídias tendenciosos. Quantas coisas que nós na rede social própria na Guiné-Bissau de acontecimentos políticos, que é a verdade sobre pesicismos, não, isso e aquilo, mas que corresponde à verdade. Mídia africana, e assim de maneira geral, é muito tendenciosa. Então não tem que ter responsável, não mídia, não responsável, rede de comunicação, não sei mais assim que está funcionando. Notícia tendenciosa, que tem que criar atritos, que é que está bindi, que é que está de engajamento. E cada toa que ter está tudo na cova de gente, mano. Não fica ali pega gente, e para ver como é que ela está engaja. Ora, como não pensa nós, ou pôs imagem, ou falei hipócrita, que eu estou tendo engajamento, estou tendo likes, vou ver que curtida. E um dos curtidas que matam like nessa página, para ver que não cobram alguém mal. E quando ataca mensagem, quando ataca mensageiro. Sai desse. A mim própria acha que não debatia 3 horas de tempo, mais de que 3 horas. Ou quando chega a nível mesmo, daí não consegui debater, pergunta o que passa, e não consegui já, uma lei, me perguntar a economia, que se um líder político que se sobre a economia. Um líder também político que tem noção de justiça, para passar uma pergunta, debate, cavalha, não faz oficial, vários casos, porque cavalha. E daí a prova é que passa vergonha, cavalha. Fazer depois de não ser debate também está bem, ok? Porque a caminho para debater para ela, né, cavalha. Não acho que não perde cargo na partida depois de passar a pergunta. Não avança. Que é uma cura de debate. Deixa 5 minutos, deixa 5 minutos. Caso não fazia outra questão, pô, só não caminho de responder. Não respondi se por não, eu só quero responder, ele que é jurista. Pede responder. Pensar em ditador. Ditador. Eu só quero responder. Você tem que responder, Stércio, porque não funciona não. Ditadura lá na bocaça. Não, área. A mim diz para o papel para área. Você não autonomia. A minha questão na arrogância intelectual de achar como não pode responder, não tem humildade de reconhecer. E boa área, papia. Como a debate, cara. Uma papia ali, uma papia que só mas depois buscar na saída. Na Brasil era cedo ainda. Na Brasil era cedo, litar, mas uma papia ali. Mas ditador, a boa maneira de mim. Você me faz se pintar papia, a bolsa na botela, vence isso, vence que a boia cara a cara, dê para o pessoalmente. Isso pode dar papia assim. Esse for romper, que ela tem ali, papia. Tércio, se você se binar de direito, o problema, a botenga se bique alguma coisa, eu quero estudar. E cá me tem um boa cabeça, mas tá passando pergunta para os estudantes, a boca paga uma faculdade. E que é verdade. Para de gozar, está muito nervoso. A mim tem que estar papiar aqui que me responder e assim. Se a boca teria se a boca teria mas que é gozar, que é do pantão? Tércio, que é do pantão? Que é do gozar? Para Ramanga. Que é do gozar? Para Ramanga. Kalau peram para Ramanga. Buona papel ter filho. Pensa papel, pensa e faz para gente mal escala direita. Não na papel. Falou disso. Esse boa como não deixou para o papel. Buona papel, tipo buona sério imparcial. Buona sério imparcial. Cala boa. Buona cura ali não. Ditador. Bu costuma. Ditador. Buona papel, tem buona papel. Buona papel, se buka papel. Dia 15 mina vai Brasil, na vai o chão da Kabustana. Buona papel. Majuda yes. Calma. Calma, Tércio. Una ridinte sem sangue, ditador. A mim tem diferente tendência enquanto ser humano. É que nós, manga de povo, tipo, Tércio, é assim. Se na academia não está debater com se na estupidez não tem aquilo, a minha banda é crescer. Tudo tipo de vida mesmo não entende. Bim Brasil, assim, esse passado. Eu não procuro na Brasil, relaxar, não brincando, relaxar. Gosto de responder por deixar em continuação para não seguir. A mistura de combate com essa da finca, não. Acabou fiançando aqui a polícia na boa regime na Guiné na escola. O batata não de fundo, é hora não cansa. Debate cabalha. Depois eles não tem que deixar, porque quem tem na minha cabeça, mas dá pistola na minha cabeça. Eu tenho que ler direito. Um político tem que conhecer economia e conhecer direito. Que tem que mandar passar uma pergunta. Fraco. Ok.
Não vai nem caule. Sobre o Tribunal de Justiça, ok? A mim faz um conteúdo que é exatamente consumido. Para ver quem tem que mesmo tipo civil. Acaba de chegar na escola, mbata papia, suma lesmes, que jurista, que cada sociedade se fala mesmo na nada que concreto, positivo jurídico é algo concreto. Que a você vai falar, chamar lesmes. Mas bem, não fazer pergunta direto. Não fazer pergunta. Não, brincadeira. Papel, que quando eu chamo lesmes? Que é lesmes? Que é que eu pergunto? Lesmes Castelhaos. Debate amigo, para chamar lesmes. O cara tiver papel de lesmes nunca. Pelo amor de Deus, deixa lesmes o papel. Está frustrado que está falado. Frustrado que está falado. Vai, filho, assessor lá. Quer falar uma rodeia cabelo, como é que é? Concentra ali, concentra. Para e ataque de baixo aspecto. A minha de baixo aspecto. A boiô africano, bonito. Um caminho para nada de baixo aspecto. A boiô ainda está panha pé de boa próprio. Continuando. A boiô africanista, não tem nada africano. A boiô quiser buscar um tipo de deslocado que ninguém entende próprio. Um africano tem que ter africano, assim essa característica. Mas vou na testa, vou falar como a mim faz um projeto pan-africanista. Como é que não ser contraditório? Na testa vou acabar buscando. Vou falar com uma concepção pan-africanista. Vou fazer um projeto interessante. As mais uma pan-africanista para ver. Olha, Bela. Se o mexe para não ativar muro que ativa massa é por aí que tem que não ativar muro. Tercio papel. Dessa distração e papel de favor. Ok. A minha mão está para se você pensar mal da para o fórum da aquela operam. Justo quando é ponto boca assinar de direito. Não vi. Político tem com economia, com direito e com diferente área. Vai político governante. Tem que votar no partido de vergonha como a luz. Acabou de votar nunca. Vai receber nada. Lei vai apontar a economia que receber. Ok. Liberdade de expressão, ou seja, processo no tribunal de candidatura. Na conteúdo que faz em conta boa justamente de como e tem diferentes prazos. Esta mesmo entre lei eleitoral, que provavelmente lei de quadros e partido político. Entende? Então, NEDUS. Como é que você pensa como na Guiné-Bissau, ando de prazo acabar, você fala em que você entrega uma coisa que atraso e cada tempo vamos fazer outra coisa. Na lei, está lá dois tipos de prazo. Data que fixaram propriamente órgão competente do tribunal, ter fim de candidatura, vou entregar tudo que você tem. E depois, ele tem dia de analisar validação de candidatura, ok? Que analisa propriamente candidaturas. Que de analisa, ok? Que lá tem 24 horas. Para ir validar, tem 8 dias subsequentes de lei eleitoral. Agora, em cada entende, como não é tarde, se é assim, se falar em dia prazo, acaba dia 8, e que tem dia 8. E se dia 5 que tem, é coisinha que qualquer gente entende, é que alguém desvendido, bem na puno, para não ficar não pensar como não é coisa mesmo difícil, é uma coisa muito simples. Apenas em que me tirar vantagem, que meio adversário nas eleições, que está mesmo na tua para outro candidato que ele tem. Só que lá. Que solução, boss? Solução e acaba que é vergonha de como processo, na segunda tem o prazo, acabou de ter que escolher todo o que tem que vai à eleição, vai concorrer lá, quem boca tem que ter medo, boca tem que ser o covarde, para dar uma tipo, não ganha na eleição. Quando você vê tipo, quem que vai adversário, é assim. Para todo mundo, porque liberdade de votar e ser votado, aliás, a liberdade é um direito político que não tem. Direito político está tirado, por exemplo, condenado no processo, algo do tipo. Mas partidos que estão avisados de aumento, nunca tem condenação que pode pedir direitos políticos. Por exemplo, Bolsonaro é aumento. E pedir direitos políticos, para ver como é condenado. E cá por bem candidata. Entende? Mas na Guiné, aquilo que acontece, do nada não tirar alguém para tipo o meio de fronta. Há um compostrar, e que é isso que nós salvando. E já agora, para ficar na caule, por exemplo, eu falei para mim debate, acabou de fazer outras perguntas para não descansar, porque caixa é mesmo na debate, é engraçado essa pergunta. Liberdade de expressão tem limites. Qual é o limite que Luís Vaz Martins ultrapassou? E cada um por mim responde aquilo ali. E cá por aí. Qual é o limites que Cuca apenas usa drone para tirar imagem aérea de palácio e rebentar o cara, tudo. Qual é o limites que ultrapassou? Qual é o limites? Limite está por antes de jogo começar ou está por durante o jogo. Qual é o limites depois de como a boca para ser na rua, você marcha.
Num país onde não está perante estado de sítio, nem de emergência, marcha cá por tem. Cá que limites? Cá que limites? Não, Tempo. ditador cá por responder. Exato, há aqui limites. Tu me era uma não ficar ali. A mim não mostra que a mim penso que está determinando minha cabeça quem que é mim. Sim, mas não é termina gosto. Uma por Era debate. responder só que aqui Ouve o argumento. Vou fazer pergunta, pera Você vai lá cobrir na respondeu. mão. Vou fazer pergunta, pera respondeu. não, cara, Alô, por eu respondi, não acabou tem por. parte, sim. O Quem outro levar na de forma? Acabou por, engana por só. Você Vou desculpa, gosto, terço fica. Bela. Sofrer. Bela, Gosto não vai sofrer. para questões finais, porque a me depois é Não, gosto, papai não pediu não sofrer, Tá fica. mostrando um amigo que tá mandando aí a cabeça. Fica, papai, sofrer, fica. Líderzinho. Para Ramangari. bom. Aqui limites de liberdade de expressão. Obrigado. Olha, liberdade de expressão, e tem. Eu não entendo claramente como. Mas a situação está acontecendo aqui na Guiné-Bissau. E tendenciosas. Qual que limite de liberdade que da Jô teve ao agredir na frente de sede de PGC? Qual que liberdade que da Jô tem ao agredir? É questão de agressões, nunca pude falar de forma assim, para bem, tá parece como agressões que está acontecendo aqui na Guiné-Bissau, acontecendo a partir de 5 anos, para bem. Não falou, Badia, como nós temos uma sociedade muito violenta, manga de tempo, peja esse partido, com mais gente na Guiné-Bissau, com mais mata gente na Guiné-Bissau. Vamos se manter com uma recorta temporal. Desde Cabral. Pelo amor de Deus. Paulo Correia. Baciro Dabo. Que nem canto gente que mataram, porque gosto não preocupação também ser só. Eu sei que tem coisa bela que está acontecendo. Parece que a gente está na memória curta na Guiné-Bissau. Vamos fazer a avaliação de um país, vamos só ter concepções a partir de 5 anos se socorro. E depois ter só para um curso ali. Se socorro ganha na domingo mais para eleição, ganha PGC eleições presidenciais. Olhar na oposição. Gosto que não tem medo. Gosto que está na poder e não tem medo. Tem medo de quê? Se domingo está nesse problema com o Supremo, para responder, ele está no caminho jurídico que tem que cobrir. Para responder, se não é sabateado, se o Supremo controlado, para reivindicar que direito terá. Anda boca falando só vive na país democrático. Democracia está dando caminhos que podia andar, para andar juridicamente. Quer bater bem papel, e que a democracia que eu falo não tem. A minha conta vos como é que existe país democrático. Existe uma falsa percepção de como a nosso país democrático, para ver como não está bem voto. Só. E que existe política democrática, sem antes não ter uma sociedade democrática. Sociedade guinense é muito violenta. Pensa que se não é violência, manga de tempo. Quantos que soltaram? Quantos que mataram? Surto de regime de logo que na BCR não o fim do mundo. O caos. Pelo amor de Deus, a povo está muito sensíveis. Esse cara tipo de sensibilidade. Problema é que depois, quando lutando contra o regime que acha como é muito ruim, você tem que estar preparado. Nem a mim está preparado. Você tem que estar preparado para conseguir na própria paz. Você passa para percalços, para dificuldades. Não tem que lutar contra o sistema como um todo. E para lutar contra o sistema como um todo, não precisa refundar o Estado de Guiné-Bissau. O Estado de Guiné-Bissau hoje está, não precisa refundar. E caminho de refundar que por ser diferente. Se socorro desse caminho, agora o bem está no poder, o bem vai que nós vamos falar na matar você. Ninguém tem tempo terço. A mim que me está falando sobre ponto ali. Nunca me estou de ninguém assustar, me encontra também sobre encontra violência. Mas caminhos de conseguir paz e por ser diferente para bom e diferente para mim. Às vezes eu preciso para encontrar que podia, para poder chegar na Deus. Não que por meio como a própria poderes de autoritarismo. Mas vamos dar o exemplo de China. Olha, eu falo ali, China faz um de quê? China é país autoritário, é um partido único. Mas é país democrático, é país autoritário. Mas não governa bem para ser povo, não. E tem que ser para ser povo, para governar para partir da concepção do povo, do país. Acabou com o debate, não vai não conta, nem está sabe como são na consciência. Não caso, não falar como é que ultrapassou um limite, né? E coisas que acontecem já, até é justificável para acontecer no regime. Isso aí acontece já, para ver se que não a manga de gente, em termos que não nas redes sociais e de tipo, algo que acontece já, até um gosto de não acontecer, não tem que normalizar. Será que nunca tem que normalizar? É que é sobre normalizar. Que a gente não fala de como, que gente que está falando como, é me para sul, que a gente ideais para reclamar daquilo. E que a gente ideais, bem, tem uma coisa que está ali. A não tem problema de Guiné-Bissau, se não quer identificar problema de Guiné-Bissau, não quer saber como é que pode ser resolvido. O problema de Guiné-Bissau é PGC no momento que por estar a disputar poder, e que tem condições morais para aquilo, nem ético, e que tem para aquilo.
E tem que fazer uma reciclagem. É assim na sede lá. É você que tem que fazer. Para poder reciclar, para poder mesmo ser um partido ideal que não resgatava ideais de Cabral, que ela perderam dentro dessas estruturas. E causa nem bata falar sobre SUT, e para a IGC. Partido mais assassino. Pós-independência. Como anda sempre o Mr. Assalté fala ali. Alguma crítica peja, não crítica peja se pós-luta de libertação, bota uma nota. Para mim, me se fira sensibilidade de nenhum liberdade, nenhum combatente de liberdade da pátria. Que elas merecem respeito, merecem consideração. Mas depois de que ela não vive só, manga se claro que tem atrocidade no país. Gente, como ela mata gente, como ela solta gente, hoje é tão sensível. Não vive num país onde de facto gente está soltado, arbitrariamente. Como aquele que me fala como se o comandante está falando tal, e que está outro, não sabe que onde que justiça tem, onde que democracia tem. Um jurista assuma esta bem ali na fala acusações falsas. Ou tem qual prova que botar, né? Para falar como se o comandante está. A boa jurista. Esse é o argumento de claque. Como que um jurista que fala ele forma e tem conhecimento de bater essas afirmações infundadas, sem provas. Não tem ponto de ordem, mas com condição. E não ser o ponto de ordem, mas em um minuto de fala final para não acabar o debate. Pois a minha escuta já, minha aula que não aguenta ali. Em respeito a ela. Não, a amizade é respeito a Bela, como é que é debate? A boca com sala, a boca na cabala, ninguém cala o focinho. A mim respeitar o tio, como anda bem esse debate? Vamos gostar de papel. Não passa de vergonha o suficiente. Não, e cadê para contra faço tão vergonha? Acabou com isso. Família, a mim tinha uma voz de debate, para bem saber como a boa tem algo a acrescentar. Vou perceber, nem que é debate, vou acrescentar algo para alguém, né, Caule? Que não fala, a mim tem a questão final, que não é bem fácil depois. Tem a questão para terminar o debate, que não é cedo para a voz do estudo, ok? Misto só pode dar ponto de ordem tércio, depois do ponto de ordem não faço questão final, ok? Por favor, vou facilitar a minha vida, tá? E tem que papel com uma cor, cada papel é com o debate que procura. Eu te falo, não aguenta até fim. Bucana sai. Ditador, ditador. Bucana sai. Não papel continuar ali. Em respeito a Bela, respeito a Bela. Para disso conversa, cala bobe, para disso conversa. Abo cobardo. Primeiro fala tipo um cara sai ele para uma boca na manda, depois uma moça com a amiga na manda, gosto mais na curi não. É o tipo de não, bucana sai, papel só. Assim que bota conta mentira. Gosta lá o tempo na curi, papel agora responde. Se você sair no debate nem porque na Brasil se fala da arrogância, da afronta de ditador, de sanguinário, Gosma nasce para mostrar uma tipo mesmo que televisão de minha cabeça. A está muito sensível, a boa acha que uma menina vai para 10 mil bias seu analfabeto funcional. A boa acha que uma menina vai procurar. O panta, que o panta o terceiro não procurar no Brasil? Não, falou como aquilo. Aí para seguir lá mesmo como isto. Chica ali. Não, não faço aquilo, pelo amor de Deus. Não, líderzinho, né? Abo chico outro. Pelo amor de Deus. Goza, respeito a Bela. Bela, deixa ele terminar. De ser alguém afrontoso, qual foi o motivo do papel político que ela confundiu? Mabo tem que ser afrontoso, se ela como este. Mabo, mas que ele não calura enquanto que ele trabalha. Não, a boss não sei que o dinheiro de PS, subsídio vitalício do papel de 3 anos de deputado de vergonha, que cada papel no parlamento. Deve dar um ponto de ordem sobre Bela, papel, não faço questão final. Que está mandando essa cabeça, não contou minha condição. Na junta, ponto de ordem que fala as finais para debate acabar. Que ela não contou, que ela caminha fazer. Se ela ela fazia o cara papel, se ela não pensa o cara papel, na Bela, que ele quer respeito, papai, mas tem que defender, que ele é respeito, papai, vou chamar debate cívico. Não bem, não, se não discordar de um outro, não discordar, mas não. Deixa só, dá só o ponto de ordem sobre o que é que venção papel, depois não faço questão final para vós dos e acabar. Só aquilo que não é perigoso. Tá bem. Okay. Se uma boa condição, como a depois em ponto de hora, ela vem pergunta final, não responde. Se quer não tercio que está mandando assim cabeça, a mim está autodeterminado. Nenhum ditadorzinho que está mandando a mim. Ok, não continua. A mim, por exemplo, não tem que ser uma coisa. É alguém que se está bom diante, na fala boa, como PS, Mataguindi, não quer saber que e que a PS dos últimos 10 anos, para ser coerente. Se me falar com a minha jurista, para ser imparcial. E PS, inclusive, disse papel. Naqui 10 anos de Mataguindi, eles. Ali, Luiz Bino na tela, ali, eles. Olha. Então, alguém nem falou PS, aquela falácia.
e filho de privilegiado, né, Caule, que participa na terra, é hora de falar, tipo, como, não, nunca se que a bolsa, e que a verdade, pe conta, o último 10 anos, né, PC, calma, tá gente que mata. Se cair mesmo regime de sangue, de vergonha. E bom, peço fica claro. Outra coisa, o cabo está fora de Butera, para você reclamar sobre a gente. A boca entender a revolução de Butera. O senhor que estava na contenda, falava, mas me liberdade na Guiné. Na cona que se ainda, né? Ninguém as boca se zona libertada. E foi ingresso de Cabral na Guiné-Bissau que volta contra a conquista na batalha de como é com isso que entra e tem que chamar de zonas libertadas. Para ver de desonestidade intelectual, não can ensinar mais sobre a revolução, porque como a mim acabou de ter um aluno que é humilde, nunca pode fazer aquilo. Então é que não can explicar mais, mas está fora, que está tirando nem nada de bom direito de reclamar sobre a terra. Que é a verdade. E só assédio de boss, mas bem o terra, para boa fiança, para boa covarde, para boa cinta lá, para torturar, para espancar, para maltratar, gente de cara sem vergonha. Cabral estava na Conakry e na reclamar liberdade na Guiné. O que aconteceu revolução basta estudar. Ponto. Outra coisa. Vou falar de como o governo da perspectiva do povo que está pensado até na China, não sei o que. Sute, aquele que perspectiva do povo de Guiné-Bissau. Sute. Naquele sufrágio universal que não aprova Sute, uma democracia de não terra. A vou contar durante todo o tempo no debate. O que sustenta nada, o que fala coisa com coisa, vou contar todo tipo de mentira na escola. Povo de Guiné, lei de Guiné, só está sendo lei de Guiné que embasa em alguma coisa de decisão popular. É que man falou que tem 4 fases de revolução. Que vou aprender que ela acabou de se nada dela. Não conta o que lá. Povo que fala que tipo, não cuide suti, suma não forma. Acho que ela que existe. Subim para mentir na escola, vou chamar falácia. Depois, limites para como é chamado, para exercer democracia de suti, vamos falar mesmo de idade, não sei o que. E contraditor bem reclamam em que soltar na escola, para mais falar de negócio tipo uma democracia e suti na África. Tércio, minha pergunta final, Mr. Banansibi, que projetos que o Teneba para Guiné-Bissau, que projetos, como eu mencionava lá atrás, que podia mudar esse que nós estamos a viver, na boa visão, né? Olha, a mim suma que passa tempo na escola explica e depois tem essa experiência de revolução, uma revolução de Somália que Siad Barre, né? Propriamente na 69 e protagonizar, enquanto o cara estava ainda mesmo na luta para não ter a liberdade. Tem também de Maringuabe, de Congo, na 69, enquanto o cara não faz a mesma coisa. Tem de Matia Kerekou, de Benin, enquanto ser Banan, reino de Daomé, tem para ir ser o Benin. Tem a experiência de Haile Mariam, de Etiópia. Tem Albert René, de Seychelles. Esse estudo mesmo que já afronta Sutaguinde e cada certo. Liberdade, ou seja, a Revolução Africana que acontece a partir de tendência da afronta. Então, aquilo é estatística e uma expressão de como o cara conseguiu viabilizar a República a partir dessa forma. Para mim, não pensa que não tem que promover pluralismo ideológico. Permitir que exercer democracia para não conseguir promover meritocracia. Cara, está falando tipo como ano de colheita, de labrar arroz. Quem que mais labra, não dá prenda. Quem que mais fascista aqui, não dá aquilo. Cada labor que não labrado. Como é chamado? Merenda escolar. Não fala de governo, não é bom. Família sempre labra na Guiné-Bissau. Para conhecer o falacioso, família sempre labra, mas governo que não fala. Não é de governo, não é de bocal. E governo. Cada luz que não é labrado. E que tem. Tudo merenda na bem mesmo lá de China e na bem mesmo de Japão para ir na cantinas escolares. Que é vergonha para um Estado que reclama direito da autodeterminação. Você tem que estar na labra, tem que estar na produzir para poder autossustentar. Ok? E depois, enquanto pro-África, literaturas que tem na escola é preciso mesmo para reformatar. Para não ter mais realidade concreta no ensino, para levar 2 elementos que fortem na Cabral, que tem mesmo dialética, que propriamente uso de instrumento científico, ok? Cabral, enquanto progressista, é, por exemplo, de bem nas escolas. Ora, que é essa coisa? Se você focar na escola, você acaba de conjugar esforço de educar mentes para a democracia, que um exercício mesmo que sempre não faz o povo não gosta de que a abordagem, ainda tem na escola, o povo não entende muito bem, enquanto pan-africano, ok? Para não afirmar, não ter, não capaz tipo de sotoneiro, não fazer cadáver, para não desenvolver a verdade, mas atual regime que é uma opção,
mas na final não tem mesmo que mesmo caso de 14 de novembro, de que a gente desfusilado, mas coisas aconteceram. Então, se você atacar a escola de literatura nacional, você tem também que parte que você tem que pegar Guiné-Bissau para viabilizar lá na industrialização. Para não mais para matar corpo, rebentar corpo, para pegar arroz, que é labrar, para começar a pilar corpo na rebentar. Tem que industrializar. Depois você leva a educação, a gente produzir conhecimento, a gente produzir, não consegue vender, não continua mesmo aqui processo de importa, ou seja, exporta, para ver descendentes que tem, né, linguagem de agronomia, ok? Você tem menos êxodo rural é que gente que sai na ponta para vir buscar que chama mesmo de oportunidade na praça, para ir de falta de autarquias e por ele local, nem é gente que não governa que tem que ombredade de prover autarquias, ok? Ora, como tem essa educação não funciona, curso não vai ser do manga dela, depois o industrializar Guiné-Bissau, gente se sentir motivado de transformar castanha de caju localmente, para você vai óleo, gasolina, bolacha, manga de coisa na terra. Para cá não vai ter importar produto que não levar no agrotóxico, que é uma linguagem da agronomia de usar veneno propriamente na adubação de produto para crescer mais. Ok? Esse. Ora, eu faço 3 fases. Educação de realidade concreta e pan-africana, depois vou industrializar Guiné-Bissau, na 3ª fase, vou precisar de fato fazer política que é elevação para inspirar. Qualquer coisa de soltar ninguém, para eu pensar ao contrário. Garantir pluralismo ideológico, para não pensar não ter na base de diversidade, para no final não viabilizar programa maior, que falta esse entendimento, foi a Amílcar Cabral, casta de vida. Obrigado. A passa para Yeah. pensar também que mesmo questão. Yeah, ok, Bela, obrigado. O segundo problema de Guiné-Bissau é que a falta de projetos. Ter esse papel bonito, é narrativas que não vi. Não vi a manga de tempo. E é projeto novo, é projeto inovador. Pelo amor de Deus, povo de Guiné-Bissau, pode prestar atenção. Regimes que passam na Guiné-Bissau sempre mostrando projetos bonitos. Porque pode olhar no papel, é bonito e maravilhoso, mas na prática que não me estilo. Que caminho está na face, não sai de campo teórico, vai para campo prático. Se vou falar de agricultura, a minha labra, vou falar como Estado, como não fala. Se Estado que faça, não tem que fazer. Ah, dime boa na pensa boa de minha filha onde é que não labra nela. Não, põe o rosto ali, acabou sair. Boa de minha filha onde é que não labra, mas sai de campo teórico para ver tudo que Cabral fala e tem que estar na condição de ser executado para nós jovens. Põe o rosto, acabou o vergonho. A minha dá aula prática. Continua, ainda bem. Ainda bem, e na Curicano você tem na coragem, mas que tem na fala povo de Guiné-Bissau, a voz que tem cobim. Vou compreender como um projeto bonito, ali papel, e pensa e põe na slide, e fica na conta que é na fazer. Que é na fazer, não passa mais de 50 anos, na fala de gente falando que é que tem que fazer, mas quem quer implementar? A nós jovens, a minha dá exemplo de um jovem que a metade de Meratiu na Guiné-Bissau, que tio Dembo. Dembo na pensar desenvolvimento do Guiné-Bissau, e na crítica, mas na ter soluções práticas, na terreno. Na pensar alimentação sustentável para o povo, para combater a insegurança alimentar. E que com projetos não, de ficar para ver que a democracia tem condições de viver fora. Mas está no terreno, para ter essa mudança, para transformação social de fato. A autarquia, não labrar, não sustentabilidade, se está Cabral, aquilo que se destinar, todo projeto que fica no campo teórico, aquilo que servir que acaba para implementar na prática. E depois, nós, enquanto jovem africano, temos que ter consciência de nossos desafios enquanto juventude africana. Carta como é de juventude africana, que escreveram em 2006, e fala como a juventude africana tem que tomar dianteira na mudança desse país. Não tem que tomar dianteira, tem que tomar protagonismo. Mas não é por tomar só à toa, não tem que tomar responsabilidade, como a gente tem que carta que fazer também para a União Africana, juntamente com o Unicef, que está chamado Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Todo projeto que vamos pensar para a África e tem que basear nos princípios. Até 2030, esse plano estratégico de desenvolvimento de África. Mas ter isso que se tem esse papel, e ali que se obedece, ele se precisa reproduzir conceitos. Ter isso que falou, o Cabral falece e faz aqui outro, ok, mas na prática, quem que tem que executar? Se Cabral falar como? Não soberania está no terra, no chão, para gente labrar. Se está no cadê condições de labrar? Quem comanda a minha cana vai labrar? Ter isso é bom por labor. Não só labor, fica só lá para ter simpatia de como pro de políticos, que lá com este. A mim quando uma fórum cabo este vai sinta, me lá cansei, lá candante, talvez banco, caminhando lá com este sinta. Que gente estuda que vai na busca.
A mim sai deles, para bem onde é que está lá. A mim está no terreno. Como anda gosto, nunca tem projeto para mostrar, para escrever. Não tem projeto para executar. Não está no processo de criação de produtos sustentáveis. Não está fazendo sabão. Não vai sabão antisséptico. Com o grupo de mulheres. Para emancipar mulheres. Para pôr poder econômico no mundo de não mulheres. Eu não sei como a mulher está vulnerável no conceito de África. No contexto de Guiné-Bissau. É que tem poder aquisitivo. A mim está lá no projeto de apoio financeiramente, coletivamente, para poder emancipar aquele grupo de mulheres para trabalhar. Para valorizar não terra, não chão. Não árvores. Bocoia aqui projeto. Isso é implementado. Mas não falei educação. Educação pan-africanista, educação neo-africanista. E precisa de implementar. E capa para a pessoa. Não, Cabral, como não tem que educar o povo através de não cultura. Sim. Mas quem quer fazer aquele negócio? A botar na TikTok, na Wichwetina, para a pessoa, para amanhã de tarde, de noite. Na Cobadinha de Smar. Na papel não. Vem sem que tenha personalidade. Lesmos que fazer. E depois o papel. Isso. O que chama lesmo porque está contente. Papel de quê? A boa jovem, suma nós. Se você concordar com uma agenda. Que se boa agenda de bom, e que precisa atacar ninguém. A nós é que não precisa, e a nós tornamos ser vítima de um sistema que seja um sistema PGCista. A nós é vítima desse sistema, e bom, fica claro. A mim por divergir que terço, só que não divergir assim. Mas, maior perigo, quem que põe não é condição a nós, que nós estamos a divergir, é o próprio PGC precisa identificar, esse é o maior problema. A mim terço que é adversário, não. Num campus diferente de atuação. Se ele está no campo teórico, de ensino argumentos, de ensino texto, faz slide, a mim passa de que fase. A mim cambalha. A mim está na outra fase de implementar, depois na prática. A minha capa africanista, a minha neo-africanista, para ver que não sai de campo teórico para campo prático. Não está no contato com o povo, revolução do tabanqueiro. Como é que não tem que emancipar o povo? Emancipar politicamente para dar consciência política. Emancipar para dar economia, para dar dinheiro na mão. Para poder comer. Para poder pensar através de realidade. Nós estamos no projeto de construir uma escola neo-africanista na Tabanca. E para assim, através de que sociedade, como é que é por desenvolver? E que para ter concepções eurocêntricas, pensa na parte, mas não concordar com outro. Mas agora precisa ser prática. E que a pessoa para assim, não, o projeto, quando implementa um projeto, a nós jovens, você vê que a idade mínima de sobrevivência para africano e para guinenses, você vê. Cantando como tem. Quando é bem implementado, uma fica só no campo teórico para assim, tá ligado? Como não contou, para fichar. A não passa a fase de ter cabralistas estéticos, de performance, de batapui súmbia, de batapui foto de Cabral na parede, que é cabralidade, e que é panafricanismo. Panafricanismo precisa de decência, precisa de prática, de execução. Tudo que aqueles líderes panafricanistas falam, e precisa ser executado. Mas quem que não é executado? Ah, Cabral fala para Bela, mas quem que não vai labrar? Se Estado que está a implementar políticas públicas, que está a facilitar para a gente labrar. A mim tem que ver terreno. Logo, quando fica ali batendo contingentes, lê livro X, livro Y. Então, acha que você dá contribuição através de labor? Exatamente, para ver que a mim tem que ser o resultado que não está papiando. Não precisa ser o batamando de gente, não, vai labrar, não, vai papiar, não, vai fazer. Cabral fala o quê? Cabral fala tem que ser, como não fala como responsabilidade. A nossa geração tem que ter a responsabilidade com esse desafio. Não desafio é que papia. E que fazer slide de projetos bonitos, peja se fazer manga de viagem, cal que implementar. O problema de PGC é que a falta de projetos, tem projetos bonitos. Mas então fica só na ordem teórico. E bonito no papel para apresentar, de suma que não faz mais nem momento. É ter seu programa, seu projeto de governança bonito, mas quem quer pôr na prática? Sendo que a gente não rouba 6 bilhões, não acha que é razoável? Não acha que um governo tem que controlar, rouba 6 bilhões para e eleger democraticamente? Pelo amor de Deus! Essa é uma ofensa para nós, para a nossa intelectualidade. Obrigado, Vincent. Não, Belen, é tempo que acabei, falta ainda 2 minutos, tem paciência, Jurão. Na ficha mesmo. Na ficha, não. E assim, nunca precisa ficar. E depois, gente na Guiné-Bissau está cooptados para ser fiel a partido. Não precisa de refundar no Estado, com consciência. E que claque. E que para ser fiel. A mim que por ser fiel, que mandei movimentos de luta e libertação, estão a fragilizar cada dia mais. Subai Angola, MPLA a fragilizar. Frelimo e outros partidos que lutam para libertar o povo. Para ver que é para educar o povo, para ser só simples como votantes. É que dá na educação, é que dá no hospital, é que dá nem básico. Como não discutir democracia, não país que nem básico nunca tem. Nem básico, saneamento básico. A mim também aponta, você vê que a gente está catando água para beber na fonte ainda, precárias. Logo, terça nação no Brasil, não toma-se água, não se beber água para botar bebida a lagos.
tomar assim direito, que eu vou falar gente agora, vou ir rua, vou para a mídia educador popular, para ver a comentação na internet, na papel que diz, quem que não viu? Um grupinho de PGCistas que está ali na claque, que eles que vão dar atenção, para estar falando atender necessidades. Aqui foi a principal motivação para fazer parte de criação de partido Luz. Acham que apontou esse? Exatamente. Ou antes de vou. Não faz parte de partidos para ver se nova agenda liderado para jovens. Independente de jovens, independente. E a gente apoia, por exemplo, emancipação e possibilidade que outros jovens têm em outros partidos. Juventude africana tem que tomar essa responsabilidade para guiar o país. É garantes. E que como é caceta, ou como a própria, é que tem vontade, mas é que pude. É que tem visão, mundo e outros, mundo avança. A nós jovens não tem que vir na foro, não bater crítica um outro, não cria projeto junto, não avança. Aquele foro, não barriga de quê? A mensagem me falou alguma, ndekezi me vai sentar, me lá cá mensagem, lá que não landa. Na PGC, se vou para pecar nada, porque não conseguir nada. A minha problema é ficar, amanhã para conseguir, é importante, a minha família está na clássica, na elite de PGCismo, vou ver Jubelis, não quero chamar nome de ninguém. Mas Jubelis, se conforto como me para mim, leco, isso não é confortável, como anda, qual filho de liderança que boia, e tipo, e que está na fórum que se para pestar, o se mame. A nós tudo é assim. Para ver como a minha de um partido, logo tá ficar aí na letra que tá morrendo, não tem que desconstruir a narrativa. Não tem que ser autônomo, não tem que ser soberano, de pensar com a cabeça e de andar com o próprio pé. Ninguém que pode condicionar naquela. Cabral conta aquela, é para finalizar. E que só farão paria para depois sumbia, vou achar uma cabralista, bisteropa africano, a bem panafricanista. Não. Panafricanismo, cabralismo e execução de projetos. Esse que é o desafio de nós jovens e de nós juventude. Tomás, anota. Muito obrigado. Tércio, nunca se viu lá. Olha, muito obrigado mesmo a voz dos para tempo que vou disponibilizar para estar ali no debate. Espero que não conseguir chegar a algum consenso ali também. Para ver aqui fica a câmara. Nunca precisa. Não, o nota me falta de respeito. Para mim, nunca fica a câmara. câmara. Respeitar o ditador, não quero respeitar a boa vergonha, não quero respeitar. A mim não respeitar. O meio da boca. Para mim mostrar o que é bom. Qual povo que está representando? A boca não entende nada, a boi básico, não é bem respeitar. Qual povo que está representando? Pelo amor de Deus. Muito obrigado, Bela, ok? Vai, tchau, obrigado. Respeitar como dizia a câmara, abraço. Não. Obrigado. Obrigado, Vincent, também, pela tua presença ali. Nós estamos juntos. Muito obrigado, Bela. Obrigado pela oportunidade. De nada, nós estamos juntos. Para mais debate do mês. Tchau. Bem, família, olha, muito obrigado para vós tudo que esteve ali de início até ao fim, agradecemos. Se você tem alguma sugestão para o próximo debate, eu vou fazer saber para dizer mais gente para vir debater, e sempre intenso, mas e necessário também. E para falar vos de como a próxima semana nós temos Machiavelli, para não papel um bocadinho sobre os percursos e trajetórias, e acabou de esquecer de como uma nação forte está nascendo de compromisso de cidadãos, ok? E o futuro de Guiné-Bissau depende, sobretudo, da capacidade de cada guinense na acreditar que não tem que agir para um bem comum. Acho aquilo que está juntando. Muito obrigada a vós todos. Se você está seguindo, vou poder seguir a página. Beijo para vós.